Bom, boa noite a todos. Eu vou falar hoje de um assunto que muitos alunos têm me pedido, que é a avaliação neuropsicológica infantil. É um assunto, eu acho que vocês que estão começando mais recentemente a tratar desse assunto, vocês são assim uns felizardos, porque a quantidade de testes e de escalas e de material bibliográfico que a gente tem hoje, especialmente para criança, assim, é infindável. E a limitação hoje mais parece que é financeira, né? Porque a gente só não tem tudo porque a gente não tem dinheiro para comprar tudo, porque material tem, né? Eu acho que é importante a gente estabelecer. Primeira coisa, gente, é o público-alvo, porque tem pessoas que trabalham só com autistas, tem pessoas que trabalham com distúrbios de aprendizagem, tem pessoas que trabalham com distúrbio de déficit de atenção. Então, é importante estabelecer o público-alvo para, a partir daí, você saber em que material investir, né? Porque é claro que quem atende criança pré-escolar, por exemplo, só pré-escolar, o tipo de material vai ser diferente de uma pessoa que atenda, por exemplo, déficit de atenção. Então, a primeira coisa que eu acho é estabelecer, se for possível, a sua clientela, o perfil da sua clientela, e a partir daí você canalizar um pouco esforços e recursos para esse tipo de público que você tem, né? Bom, eu gosto sempre de começar falando em todas as minhas aulas sobre o exame neuropsicológico e a abrangência dele hoje em dia, né? Então, o exame neuropsicológico, ele tem a função de caracterizar o quadro, onde a gente vai estabelecer os pontos positivos e negativos, o que está alterado, em que medida está alterada, né? A gente ajuda no diagnóstico diferencial, no diagnóstico nosológico, né, o nome que isso tem, no diagnóstico topográfico, que área que está disfuncional, que hemisfério que e a partir daí a gente traça um perfil cognitivo do paciente. Então, além da caracterização, o exame neuropsicológico, hoje, ele se presta também para decisões, no caso de crianças, especialmente decisões clínicas e educacionais, né? Quem trabalha com crianças sabe que é muito comum essa pergunta. Ele deve repetir o ano, não deve repetir, a escola está adequada, não está adequada. Então, além da caracterização do quadro, o exame se presta com muita utilidade para decisões educacionais, clínicas e intervenções, né? Identificação de alvos a serem trabalhados, orientação de familiares e cuidadores, e também para programas de reabilitação cognitiva. Uma avaliação neuropsicológica infantil, eu acho que ela começa com uma boa anamnese, né? E essa anamnese, ela deve especialmente focar na queixa, né? O que levou aquela família ao consultório, aquela criança ao consultório. E para isso a gente deve fazer perguntas relacionadas à história escolar, quando é que ela foi alfabetizada, quando começou a escrever, a estrutura familiar, é muito importante saber com quem que ela mora, os pais são casados, atividades de hobby, atividades de lazer. Lembrando, está tendo um jogo aqui de futebol hoje, minha cachorrinha hoje tem dose, mas daqui a pouco ela melhora. E é importante, então, a gente, além da queixa, saber essa estrutura familiar, lembrando, gente, que a criança, a criança não, o ser humano, ele é uma mistura de hereditariedade e o meio social, né, de onde ela está inserida. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor é importante investigar, quando é que ela andou, quando é que ela falou,
como foi alfabetizada, se foi alfabetizada junto com a turma, e também investigar o comportamento, se é colaborativa, se é desafiadora, se é cooperativa, o humor, se tem oscilação de humor significativa. Bom, o exame neuropsicológico, ele não é um exame diagnóstico, ele é um exame diagnóstico, mas é um exame complementar, né? Para tal, o neurologista ou o pediatra, ele tem uma série de outros dados que, às vezes, a gente não tem acesso, então, nós vamos ter um ponto de vista cognitivo desse paciente, comportamental e funcional, que, somada à análise do comportamento, da observação do comportamento, isso vai nos trazer um diagnóstico, né, e um perfil neuropsicológico de habilidades, potencialidades, prognóstico em relação a essa criança. E é importante também a gente ter muito conhecimento dos critérios diagnósticos internacionais. Gente, a gente não chama, a gente chama os quadros pelos respectivos nomes, né? Se o nome que está no manual é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, então nós devemos chamar o quadro desse nome, né? Se o nome está transtorno da deficiência intelectual, deve ser chamado por esse nome. Então, toda vez que eu vou colocar qualquer transtorno, qualquer patologia, eu obedeço a critérios internacionais, ou do DSM-5, ou o CID-11, que foi publicado no ano passado. Então, é importante vocês saberem que, dentro do DSM, esses transtornos relacionados a alterações cognitivas e comportamentais, por exemplo, autismo, transtorno do desenvolvimento intelectual, o TDAH, eles estão dentro de uma categoria principal chamada transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eles aparecem no Código Internacional, no DSM, que é o Manual de Estatísticas e Transtornos Mentais, publicado pelo Instituto de Psiquiatria Americano, pelo APA. Então, a gente tem, dentro de transtorno do neurodesenvolvimento, uma série de transtornos. Por que está dentro desse guarda-chuva transtornos do neurodesenvolvimento? Porque isso quer dizer que a criança nasceu assim, tá? Ela nasceu com uma alteração do neurodesenvolvimento, né? A formação do encéfalo, gente, é uma sintonia, assim, exige uma sintonia muito fina, muito ajustada. Em determinado momento, uns neurônios migram para um lugar e outros para outros. Isso depende de uma série de fatores. E a chance disso dar errado é muito grande, né? Assim, por milagre, a maior parte dá certo. Mas algumas vezes, na formação do sistema nervoso central, existe já alguma alteração e que isso, posteriormente, evidencia esses quadros. Então, dentro de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem as deficiências intelectuais, né, que é o transtorno do desenvolvimento intelectual. Quando a gente fala isso, a gente deve especificar a gravidade, se é leve, moderada, grave, profunda. Atraso global do desenvolvimento, né? E deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual não especificado. Então, lembrando que o peso hoje da cognição para diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual é menor do que já foi em outras eras. Então, hoje é muito mais importante a funcionalidade do paciente do que o score em si na avaliação neuropsicológica. Então, quem for colocar este nome deve abrir o DSM, olhar os critérios internacionais e ver se o seu paciente se encaixa dentro de todos os critérios, e aí depois você especifica a gravidade. Além das deficiências intelectuais, a gente tem os transtornos de comunicação, da linguagem, da fala,
da comunicação social. A gente tem também o transtorno do espectro autista, dentro também de transtorno do neurodesenvolvimento, com uma série de critérios, né? Tem critério A, tem critério B, e outros critérios. Então, para ser considerado um transtorno do espectro autista, o paciente tem que obedecer a todos os critérios internacionais, né? E aí pode ser com ou sem comprometimento intelectual, com ou sem comprometimento da linguagem. Tem também o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A gente também deve determinar o subtipo, se é combinada, predominantemente desatenta ou predominantemente hiperativa e impulsiva. Especificar também a gravidade, se é leve, moderada e grave, e os transtornos específicos de aprendizagem, com prejuízo da leitura, sem prejuízo da leitura, com prejuízo na escrita, com prejuízo da matemática, e também especificar se é leve, moderada ou grave. Além disso, a gente tem também os transtornos motores e os transtornos de tique. Bom, então, utilizem critérios quando forem falar de algum transtorno. Veja se o paciente obedece a todos os critérios, tem critérios de inclusão, tem critérios de exclusão, e quando você se referir a algum desses nomes, vocês vão falar de onde vocês tiraram, se foi do DSM, que é a versão mais atual, que é o DSM-5, ou o CID-11, que foi do ano passado, tá? Então, jamais falem nomes que não existem mais. Por exemplo, Asperger, não existe mais esse nome, gente. Então, fique atento a isso, porque só isso já assim, desqualifica um pouco o nosso laudo. Quando eu faço um laudo, eu tenho muito cuidado. Eu leio, eu releio, eu corrijo todos os possíveis erros de português. Eu tenho muito cuidado de escrever o nome do paciente corretamente, o nome do médico solicitante, porque esses erros, gente, se você vê esse erro, já desqualifica um pouco o seu laudo e a atenção que você teve com esse laudo, né? Bom, então, feita a anamnese, a gente vai começar a investigar esse paciente. Bom, e aí, a gente tem uma série, uma centena de testes neuropsicológicos para investigar esses pacientes. No caso de pacientes de 0 até 42 meses, existe hoje a escala Bayley, a versão 3, e ela ela avalia 5 domínios cognitivos, né? Que 5 domínios, que é a cognição, a linguagem, a área motora, o socioemocional e o comportamento adaptativo. Todo mundo precisa ter essa escala, a Bayley? Não. Quem trabalha com crianças de 0 até 42 meses. É barata? Não, custa R$5.000. Então, se você não tem essa faixa etária dentro do seu público, é óbvio que você não precisa comprar. Mas se você preferencialmente atende a essa clientela, você precisa ter esse teste, você precisa ter instrumento, mesmo porque nessa faixa etária a gente só tem praticamente isso, né? Bom, caminhando um pouco na idade, a gente tem a escala SOM-R. A escala SOM-R, ela é uma escala de eficiência intelectual e ela tem subíndices, né, que são também muito significativos e representativos da eficiência intelectual de uma criança. A escala SOM-R, ela vai de 2 anos e meio a 7 anos de idade, e são 4 tarefas, né, que é o mosaico, o padrões, categoria e situações. Ela está em torno, eu olhei hoje para poder falar para vocês, R$3.100, também não é barato, mas quem trabalha com avaliação de pré-escolar, também eu acho que é fundamental ter essa escala, né? Às vezes o paciente pergunta por que a avaliação neuropsicológica é cara.
E aí, eu falo que são basicamente 3 motivos. Primeiro, que o material é caro e a atualização é cara, então a gente sempre tem que estar fazendo cursos, participando de congressos, o material não é barato. O outro motivo é que a gente trabalha muito sem estar na frente do paciente, que é para a emissão do laudo, que é uma coisa muito trabalhosa. Eu tenho 22 anos de neuropsicologia, hoje eu consigo fazer um laudo bem rápido, mas eu já tenho, assim, planilhas com todos os scores esperados. Então, na medida que eu coloco a idade, escolaridade, gênero do paciente, eu já tenho, assim, meu computador já me dá todos os scores, as médias, e a referência bibliográfica desse score, né? Mas é uma coisa trabalhosa. E a outra, porque é caro, é o currículo do profissional. Obviamente, a gente encontra avaliação, profissional fazendo avaliações por R$800, R$600, e a gente encontra profissionais fazendo avaliação por 5, 6, 7 mil, 8 mil reais. Isso depende, todo profissional autônomo, ele vale pelo currículo dele, né? Então, um professor, um autor de livro, uma pessoa que está sempre dando aula em congressos, é óbvio que ela tem, ela pode cobrar mais caro do que uma pessoa que está começando agora, né? Então, por isso é que é caro, e eu acho que tem que ser caro mesmo. Bom, então, para avaliação de pré-escolar, eu acho que essas 2 escalas, elas são importantes, né? Para crianças com pré-escolares menor de 7 anos, para avaliação da memória, a gente tem um teste que chama 7 figuras, que corresponde a uma prancha com 7 figuras, 7 figuras, 7 palavras, então, que é simples, que ela tem que nomear e depois reconhecer. A gente pode fazer, para essa criança, alguns testes do VISC, mas, se tiver menos que 6 anos, você tem que fazer uma interpretação qualitativa e não quantitativa, porque a gente não tem score. A gente tem teste de fluência verbal animais, para a função executiva, o teste de trilhas para pré-escolares A e B, e tem o teste de cancelamento do THCP, que também pode ser usado. Assim como para investigação de habilidades perceptomotoras também, né? Bom, para habilidades acadêmicas dessas crianças pré-escolares ou menor do que 7 anos, a gente pode usar também o teste de habilidades e conhecimentos em pré-alfabetização, que é o THCP, teste de consciência fonológica por produção oral. Eu acho que a quantidade de material, especialmente para avaliação de linguagem, hoje a gente tem muita coisa, e também funções executivas, a gente tem muita coisa. A gente tem um material do Capovilla e da Seabra, que são aqueles 3 livros, que é a coleção de avaliação neuropsicológica, né? Que o primeiro livro é Atenção e Funções Executivas, o segundo livro é Linguagem Oral, o terceiro livro é Leitura, Escrita e Aritmética. A gente tem os livros da Rochelle, que também são muito bons, e a gente tem uma série de outros testes que a gente pode utilizar, além dos inventários, né? Inventários e escalas, que são úteis também. Então, a gente pode usar escalas para a investigação do TDAH, aquela do TDAH para professores, ela está desfavorável, mas a gente pode usar como dado qualitativo. Com suspeita de autismo, a gente pode usar a ATA, a escala CARS, e para pacientes com suspeita de deficiência intelectual, autismo, a gente pode usar a Vineland, quando tem um comprometimento mais acentuado. Bom, para crianças alfabetizadas, né, maiores de 7 anos, aí eu acho que o VISC é fundamental, o VISC, mais do que saber inteligência,
Eu acho que aqueles scores e discrepância naqueles scores de memória operacional, organização perceptual, compreensão verbal e velocidade de processamento, eles são dados muito importantes, lembrando que em caso de TDAH existe um rebaixamento no índice de memória operacional e de velocidade de processamento com muita frequência. Não vou falar que em todos os casos, mas uma característica neuropsicológica do TDAH é um rebaixamento desse score. Então, o VISC, eu acho muito bom, especialmente o VISC novo, né, porque o score do VISC anterior já estava muito antigo, e pacientes claramente com comprometimento tinham um score médio, que está acontecendo hoje com o VAIS, né? O VAIS hoje está muito desatualizado, e indivíduos com uma deficiência intelectual, cognitiva, têm feito score médio. Então está muito difícil usar o VAIS, vamos ver se eles atualizam esses scores, né? Eu tenho usado alguns subtestes do VAIS, eu não uso todos por causa dessa deficiência da normatização, ou então uso a escala WASI, né, que eu acho que está um pouco mais atualizada. Então, para crianças alfabetizadas, eu acho que o VISC é fundamental. A gente pode utilizar o RA-VLT, que é o teste de memória, que são aquelas 15 palavras. Ele foi validado agora pelo Malloy e ele tem score para essa faixa etária. A gente tem a figura complexa de Rey, a gente tem, para funcionamento executivo, a gente tem as cartas de Wisconsin, que são aquelas cartas de classificação, em categorias, né, cor, forma e número. A gente tem o teste de fluência verbal por categoria fonética, que é o FAS, e por categoria semântica, que é o animais, que é bom usar porque não precisa de material específico, então é menos um gasto. E a gente tem, para atenção, a gente tem o FDT, que também é do Jonas Jardim, muito bom, porque ele fornece alguns índices de leitura, contagem, escolha, alternância, inibição e flexibilidade, que é um teste muito bom de controle inibitório, de atenção. O D2, eu acho que tem uma versão nova que está favorável, né? A figura complexa de Rey, tem o teste de nomeação, e para habilidades acadêmicas, a gente tem também uma série de testes, que tem a prova de aritmética, a gente tem o PROLEC, que é o teste de proficiência em leitura, a gente tem o teste de desempenho escolar, que o meu chegou hoje, o novo, o teste era baratinho, o teste de desempenho escolar ficou carinho, o meu chegou hoje, foi R$596, alguma coisa assim, e ele, o que tem de diferente do teste de desempenho escolar anterior, é que ele é mais completo, e não é o mesmo teste ele tem uma forma para a primeira, a quinta série, depois tem de quinta até, tem que lembrar, mas é diferente. Então, a gente tem, para habilidades acadêmicas, a gente pode usar também o aritmética do VISC, né? E para humor e comportamento, a gente também pode usar escalas comportamentais, para investigação de déficit de atenção, a escala SNAP, a escala para professores da Benzic, que está desfavorável, mas a gente pode usar de uma forma qualitativa. A gente pode usar também para deficiência intelectual a escala de Vineland, e existe alguns outros testes específicos para a linguagem, que vocês vão achar nos livros do Capovilla, da Rochelle, e tem também alguns do TCLPP. Tem alguns testes também de leituras de pseudopalavras, estruturas gramaticais. No PROLEC tem uma parte que eu particularmente acho muito boa.
E tem também uma escala de avaliação das estratégias de aprendizagem para as tarefas executivas, que é muito interessante, que é o EA-EA-EF, que ele mostra a capacidade de aprendizagem e utilização do funcionamento executivo nas estratégias metacognitivas e cognitivas. Então, eu acho que aí você tem pelo menos uma bateria básica para poder investigar esses pacientes. Esses testes, eles, além de você fazer uma interpretação quantitativa, que é uma matriz nomotética e trabalhosa, porque você precisa colocar isso numa perspectiva de comparação com pacientes com dados da literatura, né, com grupos controle, e aí você vai saber se esse indivíduo apresenta alguma alteração ou não, se tem alteração, se está quanto abaixo da média, né, para tanto a gente utiliza os scores de médio inferior, eu utilizo sempre o Z-score. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o Z-score, mas é uma forma de você padronizar toda a avaliação com uma mesma nomenclatura, médio superior. Então, normalmente, o Z-score ele é feito pelo cálculo da média do paciente, menos a média esperada, dividido pelo desvio padrão. E aí existe uma tabela, e isso vai ser classificado em superior, média superior. Então, é importante a gente estabelecer esse número e também utilizar essas escalas para informações a respeito da funcionalidade desse indivíduo e do comportamento. Eu costumo usar escala funcional, existem algumas padronizadas, como, por exemplo, a Pfeffer, a escala DAD, para investigação de como esse indivíduo funciona. É claro que isso tem que estar ajustado para a idade dele, por exemplo, pode sair sozinho. Uma criança de 5, 6 anos não deveria sair sozinho. Tem a escala DAD e tem algumas outras de funcionalidade que são importantes de serem aplicadas, e escalas também comportamentais relacionadas ao humor, à cooperação, a uma série de outros dados, a variação do humor, ansiedade, que podem ser úteis para a investigação desses pacientes. Bom, uma vez investigado esse perfil cognitivo, é importante que a gente coloque, na hora de fazer um laudo, lembrando que a gente teve atualização em maio, foi maio, a norma 4, né, do Conselho de Psicologia, do CRP, desse ano. E primeiro ela fala que a gente agora deve chamar não mais de relatório, mas de laudo neuropsicológico, porque ele tem o propósito de fazer um diagnóstico. Então, ele passou a ser obrigatório você chamar o que a gente faz de laudo. É a norma, estou olhando para vocês, é a norma 4 de 2019, tá? Do Conselho Federal de Psicologia. E, além disso, é obrigatório a entrevista de devolução. No conselho fala com o paciente ou o responsável, né? Eventualmente, o responsável precisa autorizar, mas não acho que no caso de criança, obviamente, isso não tem necessidade. Então, outra coisa, eu hoje me deparei com um caso que eu fiquei assim, muito impressionada. Sabe quando pede para a gente uma declaração de comparecimento de acompanhante ou o que for? E a criança não vai sozinha, né? Ela precisa que alguém leve. Então, hoje eu me deparei com um caso assim, muito complicado, mas serve para a gente ficar atento a isso. Então, o caso é o seguinte, e é real, um paciente que pegou um cuidador, no caso familiar,
pegou um atestado de comparecimento, o profissional escreveu, compareceu ao consultório na condição de acompanhante do paciente tal, no período da tarde. Ele colocou assim, no período da tarde. O que aconteceu? Este cuidador cometeu um crime no período da tarde e ele usou esta declaração do profissional como álibi de que ele estava no consultório no momento do crime. Então, eu acho que tem, a partir daí, eu instruí hoje a minha secretária para não colocar mais assim, no período da tarde, no dia tal, no horário da manhã. Eu falei com ela assim, no horário, paciente, o acompanhante esteve no consultório no horário de tal a tal horas. Gente, eu tenho visto cada coisa, mas cada coisa assim, advogado, quando quer ferrar a gente, ele pega assim a vírgula e ferra a gente. Aqui em Belo Horizonte já existe uma prática assim de processar profissional. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas é muito chato. Eu nunca perdi nada, mas você tem que ter advogado, você paga, mas já teve até caso, que eu até acho que eu já comentei com vocês, do professor Paulo Matos, que a criança foi levada pelo pai, e a mãe entrou na justiça porque o pai não tinha a guarda do filho, quem tinha era a mãe. Então, assim, contrato, tomem cuidado, com, assim, as mínimas coisas hoje estão sendo, assim, motivo, eventualmente você colocar um laudo, um teste que não está favorável, dependendo do advogado, ele invalida seu trabalho inteiro, porque ele acha aquele teste desfavorável. Então, vamos tomar cuidado com isso, e cuidado também com o que escreve, gente, cuidado com o que escreve. Esses quadros, quando eu vou fazer o laudo, eu escrevo assim, o perfil neuropsicológico é compatível com transtorno do espectro autista, ou preenche todos os critérios do DSM-5 para transtorno do desenvolvimento intelectual, ou coloco o quadro sugere transtorno da escrita, parará. Primeiro que diagnóstico, quem pode dar é só médico. Então, a gente não pode dar o diagnóstico, isso é uma prerrogativa do médico. E, em segundo lugar, porque essas coisas a gente não pode afirmar, não é? Ainda mais que em criança, é muito comum essa criança ir encaminhada pela escola, essa criança ir encaminhada por terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e aí essa criança não passou pelo médico que poderia ter descartado uma série de causas para essas alterações cognitivas. Eu posso dar um exemplo. Imagine que a gente está fazendo uma avaliação neuropsicológica e a gente acha uma série de alterações cognitivas e a gente acha que aquilo é um transtorno do desenvolvimento intelectual e quando o paciente faz uma ressonância, ele tem um tumor no cérebro. E aí? Já pensaram? Isso já aconteceu. Comigo, eu não aceito mais adulto, pelo menos, idoso, que não tenha passado pelo médico. Porque, por exemplo, demência são mais de 60 causas. Algumas tratáveis, outras não tratáveis. Vamos supor que seja uma alteração da tireoide, uma deficiência de vitamina B12, uma hidrocefalia. E aí você faz a avaliação, constata os déficits cognitivos, que, se ele tivesse ido no médico, já poderia ter corrigido essa parte clínica, e aí o paciente eventualmente melhora. Então, quando eu faço o laudo, eu coloco, sugestivo, considerar a possibilidade de, o perfil é compatível com, preenche os critérios para, mas não fala assim, porque é impossível. Só se o transtorno tiver um marcador biológico, um exame que fale que o que não é o caso desses transtornos neuropsiquiátricos, né? Então, transtorno neuropsiquiátrico, ele não tem um marcador biológico. Você não faz o exame e fala que você tem toque. Não existe o exame que fala que você tem autismo. Mas a gente tem um conjunto de sintomas numa intensidade, numa frequência e com comprometimento em áreas diversas e áreas cognitivas que podem sugerir que aquele quadro seja compatível, por exemplo, com um transtorno do espectro autista. Então, muito cuidado com isso.
Cuidado com a anamnese. A anamnese, ela deve ser muito completa, mas cuidado com quem vai ler este laudo. Muito cuidado. Eu não entrego laudo para a escola. Eu entrego laudo para a família se achar por bem, entrega na escola. Eu acho que é uma coisa muito invasiva e a família que resolve se ela quer ou não, ainda que a escola tenha pedido. Ainda que a escola tenha pedido. Manda para a diretora me liga, manda meu laudo. Não mando. Não mando, eu falo, olha, isso é uma decisão da família. Se a família quiser entregar para vocês, isso é uma decisão dela. Cuidado com essas coisas. E outra coisa, a gente está falando aí até 16 anos, 15 anos, cuidado com o que vai escrever, porque um jovem de 14, 15 anos pode querer ler o laudo, e ele tem direito. Tá? Ele tem direito e... então, cuidado com o que vai colocar, especialmente quando fala com você, por exemplo, hoje aconteceu isso, uso de droga. Então, assim, eu não posso relatar, num laudo, por exemplo, para a escola ou para a família, algo que ele falou comigo sobre confidencialidade, né? Eu até posso, com o médico que encaminhou, conversar, mas colocar isso no laudo, que eu não sei quem vai ter acesso, eu acho isso complicado, né? Então, cuidado com esse tipo de informação, e sempre que eu escrevo assim, a informação foi dada por fulano de tal. Não é raro, gente, famílias brigarem entre si. E aí, um dá uma informação que o paciente está péssimo, o outro dá a informação que ele está ótimo. Então, eu sempre escrevo, segundo a pessoa tal, ele não tem observado. Segundo o paciente tal, o paciente desafia, não aceita, Então, quer dizer, porque existe esse viés, dependendo de quem está prestando a informação, ela pode ser enviesada, né? Então, isso eu acho bem complicado. Bom, estabelecido esse perfil as fraquezas e forças, as áreas, os domínios cognitivos preservados, alterados, o perfil acadêmico, escolar, e traduzido isso em números, que eu acho mais fácil colocar na classificação média inferior. Nem sempre o teste vem com essa classificação, por isso que eu uso o Score Z, para unificar um pouco essa classificação. Eu acho que pode ser útil uma interpretação qualitativa daqueles dados, né, do que o paciente errou, por que ele errou, em que etapa do processo ele falhou, se teve alguma variável, se ele estava cansado, se ele estava cooperativo. Eu acho que toda essa informação qualitativa ajuda muito no laudo, na execução do laudo, e aí, feito isso, eu acho que a gente parte para a parte de orientação, né? Eu acho, gente, que a gente está num ponto da neuropsicologia que eu acho que ficou assim um pouco embolado demais. A neuropsicologia é uma ciência multidisciplinar, ok, transdisciplinar, até aí tá tudo bem, mas até pouco tempo atrás, o papel de cada um era um pouco mais bem estabelecido. E hoje a gente está vendo que, com essa quantidade de testes e de material bibliográfico e de estudo, eu acho que essas áreas de pedagogia, terapia ocupacional e neuropsicologia, especialmente nas intervenções, nas reabilitações, está ficando assim um pouco confuso também. Então, eu vou falar da minha prática, tá? Da minha prática. Na minha prática, quando eu identifico uma dificuldade de linguagem exuberante, quando eu suspeito de um quadro, é claro que a avaliação básica eu faço, o PROLEC eu uso, o teste de desempenho escolar, agora o novo então deve estar melhor, eu uso, algumas provas específicas eu uso, ok. Mas quando eu preciso de uma avaliação mais aprofundada, eu encaminho para a fono.
A fono é um profissional que estudou 5 anos para isto. Então, ela, obviamente, ela é mais bem preparada. E quando eu faço avaliação de um paciente, eu vejo que o transtorno dele mais significativo está relacionado à linguagem, não especialmente ao transtorno de aprendizagem, a problemas de aprendizagem, mas à linguagem, eu encaminho esse paciente para reabilitação com fono, tá? Eu acho que elas estão mais preparadas. Bom, em alguns casos, quando eu vejo quando eu identifiquei na avaliação neuropsicológica que o problema é muito funcional, quer dizer, ele tem uma dificuldade funcional de desempenhar as tarefas do dia a dia, de seguir os passos, eu costumo ou encaminhar ou trabalhar junto com o terapeuta ocupacional, porque eu acho que ele tem mais facilidade de trabalhar em loco, identificar essas questões da funcionalidade e intervir nessa questão. Eu faço também, quando eu identifico que é um déficit mais global. Quando o problema é específico de aprendizagem, de aquisição das habilidades específicas, leitura, matemática, escrita, eu costumo encaminhar para psicopedagoga, tá? Eu faço, gente. Mas eu acho que a gente tem que ter uma noção da nossa limitação e, mais do que isso, valorizar o trabalho de outros profissionais, né? Então, assim, para a reabilitação, a gente tem uma série de programas e também, atualmente, tem saído demais. A gente tem o PENSE, que é para treinamento de funções executivas de escolares. A gente tem o PEI, que é o programa instrumental para crianças, que é muito interessante, é um programa de enriquecimento instrumental, é um programa que foi desenvolvido na guerra, né, para crianças que ficaram órfãs, é muito interessante. Eu conheço, assim, grandes pedagogas que trabalham com isso, que têm mais experiência que eu, então, quando é o caso, eu prefiro encaminhar. A gente tem o SENA, que é o Programa de Capacitação de Professores e profissionais para a capacitação para treinamento de função executiva. Então, assim, eu acho que a reabilitação, ela melhorou muito, muito. Talvez o que não tenha melhorado ainda seja estudos para avaliação de eficácia da reabilitação. E isso eu sei por quê. Porque as crianças são muito diferentes, as intervenções são muito diferentes e as alterações cognitivas são muito diferentes. Então, fica difícil a gente fazer um estudo com tantas variáveis e ainda com grupo controle, porque a gente teria que achar grupo controle pareado com as mesmas características desses pacientes. Então, vamos supor uma criança que tem autismo sem alteração da inteligência, que tenha, por exemplo, problema visual, que tenha sido submetida a um programa instrumental para habilidades sociais, e aí você teria que achar um grupo de crianças com as mesmíssimas características que não foram submetidas a um programa de enriquecimento instrumental de habilidades sociais. Então, assim, é muito difícil pesquisar isso, mas a gente vê na prática os benefícios, né, dessas abordagens. A quantidade de profissionais trabalhando hoje com isso, que é enorme. Infelizmente, então, o laudo, ele deve também sugerir essas intervenções, qual seria o profissional mais recomendado, se merece mais investigação. É uma pena não estar vendo aqui pergunta de vocês, mas eu acho que exige muito estudo, e mais do que estudo, avaliação de criança hoje tem exigido muito dinheiro, porque, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu fui na casa do psicólogo aqui em Belo Horizonte, tinha um teste à venda, a moça porque queria me vender o mini exame do estado mental. Gente, o mini exame do estado mental é um teste que foi feito em 1975, tem 22 anos que eu uso o mini exame do estado mental, aquela folha que todo mundo conhece. Agora vão querer me vender
folha de mini exame, estado mental. Ah, gente, me poupe. Me poupe. Entendeu? O negócio que foi feito em 1975. A gente usa assim, todo mundo usa. Vender. E também, essa coisa também me incomoda um pouco de toda hora o teste ficar desfavorável, a gente ter que comprar outro de novo, e compra de novo, e compra de novo. Parece que o conselho, não sei, estranho, né? Assim, todo mundo com uma crise dessa, toda hora você tem que jogar teste fora, novo, esse teste fora, comprar outro novo, já já nós vamos ter que comprar o VAS de novo. E quando eles vêm caro. Eu comprei meu TDS, acho que o TDE, o comum, tá menos de R$200. Esse outro tá 600, entendeu? Ah, tá me incomodando um pouco, mas tudo bem. Eu acho que assim, uma boa solução seria juntar, assim, gente da sua área, do seu interesse, você dividir o teste, né? Que pode ser uma boa opção. Compra e aí, quando tiver, pega com uma, pega com a outra, divide o preço, talvez. Aí, quando vocês ficarem muito ricos com a avaliação neuropsicológica, vocês comprem um só para vocês. Bom, eu não consigo ver aqui, deixa eu ver se Bruna tem aqui alguma pergunta, só um minutinho, tá? Tem, Bruna? Bom, eu espero que vocês, que tenha sido útil. Eu posso depois mandar algum material. Tem também a escala ABAS nova, que ela ainda tem normatização só americana, mas ela foi adaptada e está muito boa. Mas, primeira coisa, foquem no público-alvo de vocês. E aí, invistam nesse material, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok. Eu vou ficando por aqui. Podemos marcar depois uma outra aula, se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Um beijo grande para vocês. Cuidado com o que vocês escrevam no laudo. Tem uma indústria agora para ferrar a gente que está fazendo laudo neuropsicológico, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos, não fiquem ansiosos demais, assim, para comprar teste, não. A gente sempre dá um jeito, né? Precisa ter tudo também na mesma hora, não. Né? Investe um pouco do que vocês ganham para reciclar o material, para fazer um curso. Essa semana vai ter o Brain, que é um congresso que eu adoro, que é o de emoções, que é muito bom, mas sempre tem congresso. Então, assim, sem ansiedade, vamos estudar com paciência e vamos fazer avaliação com serenidade e o laudo com mais serenidade e atenção ainda, tá bom? Beijo grande para vocês. Boa noite, tchau.